Mãe da Saúde, Diocese de Colatina, 30 anos de anúncio do Evangelho. Queridos amados irmãos e irmãs, querido irmão no ministério, Padre Elis Marques, Dom Décio, também recordamos que está lá ao fundo, na sacristia, para atendimento das confissões aos que desejarem. Que bom, que alegria estarmos nesta noite, dando início à nossa caminhada, ao nosso itinerário, preparando o nosso coração, preparando a nossa vida para celebrarmos a festa de nossa padroeira, padroeira de nossa diocese, padroeira de nosso santuário. Neste contexto, primeiro onde celebramos 30 anos de evangelização, 30 anos do anúncio do Evangelho em nossa igreja particular. E dentro destes 30 anos no qual nós comemoramos, um ano também um pouco atípico, um pouco diferente, onde vivemos esse clima de pandemia, esse clima de crise, um clima também sem saber direito para onde nos conduzir. E isso nos fortalece ainda mais estarmos aqui, seja presencialmente, seja através das nossas redes sociais, você também que reza e celebra conosco esta novena de suas casas. Hora de olharmos também para a Senhora da Saúde e suplicar a ela saúde para a humanidade, saúde também para nos livrarmos desta pandemia, que ela também possa direcionar os homens guiados por Deus, através da ciência, para descobrir, elaborar o mais rápido possível um medicamento, uma vacina. Então veja quantos os motivos que nos reúnem aqui para celebrarmos hoje este início de uma caminhada que nos prepara então para a festa, para contemplarmos a figura, a imagem de Maria, a Senhora da Saúde. Mas diante de tudo isso, é motivo também então de nos alegrar. Como é belo perceber a nossa história, como é rico. E dentro destes motivos, nos faz perceber que a história, ela é feita de riquezas, ela é feita de alegrias, de tristezas, momentos que avançamos, momento que é hora de parar, de refletir, de repensar, de reconstruir a história. Então assim nós também celebramos este dia, onde nós celebramos uma caminhada, celebramos também um tempo de anunciar o Evangelho, mas é um tempo também que deve nos trazer novos horizontes, como nós hoje podemos viver o anúncio do Evangelho nos tempos presentes, como a Igreja de Colatina também pode se ressignificar no seu anúncio do Evangelho, como nós, como cristãos batizados, dentro deste lugar de peregrinação, podemos também viver a nossa evangelização. São 30 anos que nós contemplamos, mas também ao mesmo tempo nos direciona para uma nova caminhada. E dentro dessas motivações de hoje, me traz essa provocação do Evangelho de Lucas, que primeiro ele vem trazendo para nós uma temática que é sempre fundamental e importante quando nós falamos do anúncio do reino, nós falamos da evangelização de uma história, que é o próprio reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? E aqui, aos poucos, parece que eles nos colocam nessa busca pelo reino de Deus, que está aqui, está lá e sai procurando. E aos poucos nós vamos percebendo até mesmo dentro da nossa história, da nossa vida enquanto pessoa humana, que o reino de Deus, ele é construído, ele é feito através de pequenas coisas, pequenos gestos, pequenos sinais. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus, ele está e acontece em coisas grandiosas. Aí nós procuramos milagre aqui, procuramos milagre lá, achando que isso é o reino de Deus. Às vezes nós fazemos loucura, mas o Evangelho nos mostra que o reino de Deus, ele está aqui. O reino de Deus está no teu coração, o reino de Deus está na tua casa. O reino de Deus é feito por cada um de nós. Para compreendermos bem o reino de Deus, então aqui
nós somos convidados a contemplar a imagem de Maria. A mulher que deu o seu sim, no silêncio acompanhou os passos do Mestre, Cristo Jesus, e foi testemunhando, foi acompanhando e guardava tudo isso no silêncio do seu coração. Mas tudo isso se deu através do seu sim. Então o reino de Deus também ele se dá na medida que nós vamos dando o nosso sim, assumindo também o nosso compromisso com o Evangelho, com a causa que nos enobrece. Então assim também nós vamos percebendo que o reino de Deus se dá em pequenos detalhes, no dia a dia, em coisas simples da nossa vida, no relacionar-se, no cuidar do outro, no dar um instante de silêncio para ouvir, escutar aquele que está angustiado. Um colega meu sempre falava que também construir o reino, fazer a caridade, é servir um pequeno copo de água para aquele que às vezes tem sede. Às vezes é uma coisa tão simples, imagina o que é servir um copo de água para aquele que tem sede, mas ele necessita naquele momento daquele copo de água. E isso são pequenos sinais que nos ajudam às vezes a compreender o reino. Então não adianta, como no Evangelho nos diz, sair aqui e acolá procurando isso e aquilo, mas se nós não o vivemos no coração. E depois, para concluir, nós percebemos essa bonita carta de São Paulo à comunidade de Filemão, mostrando Paulo já na sua velhice, já como um senhor de idade na prisão, mas que ainda é capaz de cativar o coração, aqui no qual ele chama de seu filho, Filemão. Então este é como que meu filho, mas ele cativou com o seu testemunho. Então que nós também hoje, olhando a nossa história, a história de nossa diocese, a história de nossa vida, sendo cada um vocacionados, Maria que nos ensina a dizer o seu sim para construir o reino de Deus, possamos também nós ser capazes de cativar o coração de pessoas, levando eles a viverem sempre este amor apaixonado por Jesus, construindo o bem, construindo a paz, construindo a nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.